Nesta videoaula, veremos o conceito de interface. Para entendermos esse conceito e seu emprego numa aplicação orientada a objetos, vamos analisar o contexto da nossa aplicação exemplo. Estamos criando então uma aplicação denominada bancos, que por sua vez possui uma estrutura de classes, uma hierarquia de classes definida, que nós definimos em aulas anteriores, onde a superclasse, a classe raiz da hierarquia de especializações, é denominada conta. A partir de conta, criamos 3 especializações: conta comum, especial e poupança. Certo? Muito bem. Dentro deste contexto, tudo que foi definido na classe conta, ou seja, atributos e métodos, são herdados em cada uma dessas classes especializadas. Tanto conta comum, conta especial e conta poupança, porque todas elas são especializações de conta. Todas elas estendem as características e comportamentos definidos na classe conta. Certo? Bom, esse conceito é interessante, o conceito de herança, para reutilização de código. Por quê? Porque tanto conta comum, como conta especial, como poupança, elas têm comportamentos em comum. Ou seja, todas elas têm um comportamento de saque, ou seja, em todas elas eu vou fazer saque de dinheiro e em todas elas eu vou fazer depósito de dinheiro. Então, se eu estender as funcionalidades de conta através de conta comum, conta especial e conta poupança, todas elas vão herdar esses comportamentos. Tanto os comportamentos definidos em métodos concretos, como a implementação de comportamentos de métodos abstratos. Okay? Neste caso aqui, tanto depositar e sacar são essenciais para qualquer uma dessas classes especializadas do nosso modelo. Entretanto, há determinados comportamentos que não são desejados por todas as especializações de um determinado modelo. Exemplo, aqui, tanto conta comum como conta especial, elas vão ter um comportamento que vai ser comum entre elas. Por exemplo, o comportamento get taxa de manutenção. Entretanto, conta poupança não requer esse comportamento, ou seja, nós não temos a obrigatoriedade de ter uma taxa de manutenção em conta poupança, enquanto que é obrigatório em conta comum e em conta especial. Vejam bem, se eu declarar esse comportamento get de desconto da taxa de manutenção na classe genérica do modelo em conta, tanto conta comum, especial e poupança vão herdar este comportamento, mesmo em conta poupança sendo desnecessário. Também vai herdar conta poupança esse comportamento. Então tem situações que não cabe eu definir um comportamento numa classe genérica, certo? Então para isso que surgiu o conceito de interface. A interface nada mais é do que uma estrutura que permite que a gente defina comportamentos que serão implementados somente por aquelas classes que realmente necessitem desse comportamento, certo? Esse termo também é denominado de contrato entre uma classe e uma interface. Ou seja, uma determinada classe estabelece um contrato com uma interface e se responsabiliza de implementar esses comportamentos previamente definidos em uma interface. Então, por sua natureza, os comportamentos de uma interface, eles são sempre abstratos. Então, todos os métodos que a gente define numa interface, eles são abstratos e devem ser implementados por uma determinada classe, certo? Que estabelece esse contrato. Bom, para a gente entender melhor como é que funciona isso na prática, vamos criar uma interface aqui na estrutura de classes, do nosso modelo. Então aqui na classe, no pacote contas, nós vamos clicar com o botão direito, vamos em novo, interface Java. Clicando em interface Java, aqui nesta caixa de diálogo, vamos definir então um nome para essa interface. Nós vamos chamar de taxas, tá? Primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, assim como nós criamos uma determinada classe. Finalizar,
A NetBeans IDE, então, cria aqui para a gente, né, o template, o modelo da estrutura da nossa interface. Vejam que a estrutura de uma interface é bem semelhante à estrutura de uma classe. O que diferencia uma da outra, né, é a presença dessa palavra reservada da linguagem Java. Em vez de ser class aqui, é interface ou interface, né? Então, public interface, taxas. Bom, essa nossa interface taxas vai ter dois métodos, né? O primeiro método, que retorna um float denominado getTaxa, manutenção. E um segundo método, que não retorna nada, denominado descontar taxa, vou lá para cima, taxa manutenção. Ok? Vejam que ambos os métodos, tanto get taxa manutenção como descontar taxa manutenção, são métodos abstratos, ou seja, são aqueles métodos que não têm um corpo, né? Não tem um código, tem somente uma assinatura, né? Neste caso aqui, o tipo de retorno e o identificador desses métodos, certo? Notem que toda interface só pode ter métodos abstratos, né? Nós não podemos ter métodos concretos, diferente daquele conceito de classe abstrata que nós vimos na nossa videoaula anterior. Nós só podemos ter aqui métodos abstratos que serão implementados nas classes, certo? E também atributos. É a única coisa que nós podemos ter aqui nas nossas interfaces. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estabelecer aqui contratos de classes do nosso modelo com essa interface taxas para poder implementar esses comportamentos desejados. Quais são as classes que precisam implementar uma taxa? A classe conta comum e a classe conta especial. Poupança não precisa, certo? Então vamos primeiro lá na classe conta comum. Nós vamos dizer que a nossa classe conta comum, além de estender, né, as funcionalidades e comportamentos, né, e características da classe conta, também estabelece um contrato com a interface taxas, né, se responsabilizando por implementar todos os métodos descritos aqui então na nossa interface taxas, certo? Muito bem. Dentro de taxa nós temos dois métodos. Nós temos os métodos getTaxa de manutenção e o método descontar taxa manutenção. Esses dois métodos devem ser implementados então na estrutura da nossa classe conta comum. Então vamos lá no final da estrutura da nossa classe e vamos implementar esses dois métodos. Public float o primeiro, né, que é o getTaxa manutenção, que ele é abstrato lá na interface taxas, mas aqui ele vai ser implementado no seu comportamento. O que faz o taxa manutenção? Ele retorna um float que é o valor da taxa de manutenção da nossa conta comum. O valor da nossa taxa de manutenção da nossa conta comum, né, é R$15 por mês. Também temos um método público que não retorna nada, denominado descontar taxa manutenção. Não recebe nenhum argumento e faz o quê? Ele realmente, então, desconta a taxa de manutenção do saldo da conta a cada mês. Certo? A cada mês, então, deve ser invocado este método para que a gente atualize o saldo descontando a taxa de manutenção da conta. Infelizmente é um mal necessário que os bancos nos cobram, certo? Vejam bem, tanto esse método getTaxa manutenção como descontar taxa são métodos, né, que são herdados e escritos o seu comportamento dentro da estrutura da nossa classe. Então vamos anotá-los como override, identificando que eles são, na verdade, escritos, os seus comportamentos são escritos aqui no interior da classe conta comum. Certo? Este conceito, pessoal, de interface também é utilizado em Java para implementar, né, o mecanismo de herança múltipla da orientação a objetos em Java. Esta é a forma, então, da gente permitir que uma determinada classe possa herdar características e comportamentos, né,
de mais de uma classe, né? Ou seja, da classe conta e a classe taxas ao mesmo tempo, certo? Não tem outra forma de a gente implementar essa herança múltipla, né? Senão através da utilização de interfaces, certo? Bom, nós vamos fazer a mesma coisa, então, para a classe conta especial, implementar esses dois métodos, vou copiá-los. Vamos copiar e implementá-los aqui no final. Não esquecendo, lá em cima, de estabelecer o contrato da classe conta especial com a interface taxas. No estabelecimento desse contrato, através da palavra reservada implements, nós então devemos implementar os comportamentos dos métodos abstratos definidos nessa interface dentro da classe conta especial, como nós fizemos aqui embaixo. Ok? Veja, o que poupança não precisa implementar, né, os comportamentos definidos em taxas, ou seja, poupança então não estabelece esse contrato. Somente as classes conta especial e conta comum estabelecem esse contrato. Ok? Bom, vamos lá no nosso app conta e vamos utilizar esse conceito, certo? Vamos aqui então, a partir do nosso objeto E1, que é do tipo conta especial, descontar a taxa de manutenção mensal, certo? E vamos aqui mostrar agora um novo saldo na tela. Saldo após desconto da taxa de manutenção. E aqui do lado vamos mostrar então qual é o novo saldo. Certo? Vamos executar a nossa aplicação para testar este novo conceito. Ok? Então, vamos compilar e executar a nossa aplicação. Vejam bem. Então, nós tínhamos 0 de saldo na nossa conta, descontamos a taxa de manutenção, ficou negativo R$15, ok? Após essa operação. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje, vimos esse importante conceito da orientação a objetos, né, em Java, que é o uso de interfaces, que permite a implementação de herança múltipla dentro da estrutura de classes do nosso modelo. Além desse conceito de herança múltipla, permite que a gente estabeleça contratos entre uma determinada classe e uma interface, onde a classe se responsabiliza por implementar todos os métodos abstratos definidos no interior dessa interface. E esse conceito é muito útil, por quê? Porque eu posso, através do conceito de interface, implementar operações, métodos ou comportamentos, como queiram, né, que são desejáveis somente a um conjunto de classes do nosso modelo e não a todas as classes do nosso modelo. Como, por exemplo, aqui nas nossas contas, conta poupança não tem taxa de manutenção, já conta comum e conta especial possuem, certo, este conceito. Ok? Então, até a nossa próxima videoaula.